O cérebro humano contém cerca de 10 bilhões de neurónios que se interligam de modos extremamente complexos. Embora as correntes elétricas internas e as trocas químicas entre essas células realizem certos feitos surpreendentes e complicados, a criação de nossas emoções destaca-se como uma das façanhas mais desconcertantes e espantosas. Quando voltamos nossa atenção para dentro, para nossas emoções, percebemos como elas são, ao mesmo tempo, óbvias e misteriosas. Constituem os estados mentais que mais conhecemos e cuja lembrança nos é mais clara. No entanto, às vezes, não sabemos de onde provêm. As emoções podem ir-se alterando lenta ou repentinamente e as suas causas podem ser evidentes ou obscuras. Nem sempre entendemos o que nos faz acordar de pé esquerdo. Podemos ser agradáveis ou detestáveis por razões diferentes daquelas às quais atribuímos nosso comportamento. Podemos reagir ao perigo antes mesmo de sabermos que ele está a caminho. A beleza estética de uma pintura pode atrair-nos mesmo quando não entendemos conscientemente porque gostamos dela. Conquanto nossas emoções representam a essência de quem nós somos. Ao que parece, elas também têm seus próprios objetivos, os quais frequentemente são colocados em prática sem nossa participação intencional. É difícil imaginar a vida sem as emoções. Nós vivemos para elas, estruturando situações que possam nos dar momentos de prazer e alegria e evitando aquelas que irão causar decepção, tristeza ou sofrimento. O crítico de rock Lester Bangs disse uma vez: "As únicas perguntas que vale a pena fazer hoje são se os seres humanos vão ter emoção amanhã e como será a qualidade da vida se a resposta for não." Os cientistas têm muito a dizer sobre as emoções. Para alguns, as emoções são reações físicas que se desenvolveram como parte da luta pela sobrevivência. Para outros, são estados mentais que surgem quando as reações corporais são sentidas pelo cérebro. Uma outra opinião considera que as reações físicas são secundárias na emoção, pois o mais importante acontece no interior do cérebro. As emoções também têm sido vistas como formas de agir ou de falar. Impulsos inconscientes encontram-se no âmago de uma emoção, segundo certas teorias, enquanto outras ressaltam a importância das decisões conscientes. Uma concepção atualmente bastante em voga sustenta que as emoções são ideias sobre as situações em que as pessoas se encontram. Uma outra noção é que as emoções são construções sociais que acontecem entre os indivíduos e não em seu íntimo. A compreensão científica das emoções seria excelente, pois poderia levar-nos a perceber como funcionam os aspectos mais pessoais e misteriosos da mente e, ao mesmo tempo, iria ajudar-nos a entender o que pode dar errado quando essa esfera da vida mental sofre um colapso. Contudo, segundo indicam os comentários acima, os cientistas não estão conseguindo chegar a um acordo quanto ao que sejam as emoções. Muitas carreiras científicas têm sido devotadas a, quando não devoradas pela, tarefa de fornecer uma explicação para as emoções. Infelizmente, talvez uma das coisas mais importantes que já disse sobre a emoção é que todos sabem o que é, contanto que não nos peçam para defini-la. Uma tal situação pode afigurar-se um tremendo obstáculo para nossas tentativas de compreender o cérebro emocional. Se não podemos dizer o que é emoção, como poderemos descobrir de que maneira o cérebro a produz? Entretanto, este livro não pretende situar determinada esfera do conhecimento, a psicologia das emoções, numa outra, a função cerebral, mas sim mostrar como os estudos sobre a função cerebral permitem-nos entender a emoção enquanto processo psicológico de novos pontos de vista. Creio que, esquadrinhando essa área tão enigmática do terreno mental a partir do sistema nervoso, poderemos obter uma visão única e proveitosa. Contudo, não pretendo ignorar a psicologia da emoção. Os psicólogos vêm apresentando numerosos insights. O problema é decidir quais estão corretos e quais são
perspicazes, mas equivocados. Estudos sobre o cérebro emocional podem proporcionar outras percepções, além de ajudar-nos a selecionar cuidadosamente as ofertas psicológicas. Aspectos da psicologia das emoções serão discutidos no capítulo 3. Entretanto, para analisarmos a psicologia das emoções, devemos, antes, avaliar como a emoção se encaixa numa visão maior da mente. Precisamos aprofundar-nos na natureza da cognição, o parceiro mental das emoções. O estudo da cognição, quer dizer, do pensamento, sofreu um tremendo avanço nos últimos anos. Essa evolução proporcionou uma estrutura conceitual e uma metodologia proveitosas para abordar todos os aspectos da mente, inclusive a emoção. Portanto, neste capítulo veremos o que é cognição e qual a relação entre emoção e cognição. Razão e paixão. Desde a época dos antigos gregos, os seres humanos demonstram uma tendência a separar razão e paixão, pensamento e sentimento, cognição e emoção. Na verdade, esses aspectos constratantes da alma, como os gregos gostavam de chamar a mente, têm sido vistos frequentemente como dois lados que estão sempre lutando pelo controle da psique humana. Platão, por exemplo, sustentava que paixões, desejos e temores impedem-nos de pensar. Para ele, as emoções assemelhavam-se a cavalos selvagens que tinham de ser domados pelo intelecto, que na sua opinião era o auriga. A teologia cristã há muito igual às emoções aos pecados, tentações às quais devemos resistir pela razão e a força de vontade para que a alma imortal possa adentrar o reino de Deus. E nossas leis oferecem aos crimes passionais tratamento diferente daquele que é dado às transgressões premeditadas. Em vista dessa tradição instituída, separar paixão e razão não deveria ser uma grande surpresa a existência atualmente de um ramo do conhecimento chamado de cognição, que estuda a racionalidade de per si, independentemente das emoções. Esse ramo, conhecido como ciência cognitiva, busca entender de que maneira adquirimos o conhecimento do mundo que nos cerca e dele fazemos uso para aí vivermos. Indaga de que maneira reconhecemos determinado padrão de estímulo visual que atinge a retina como um objeto específico, por exemplo, uma maçã. De que maneira determinamos a cor da maçã e como avaliamos, dentre duas maçãs, qual é a maior? Como controlamos o nosso braço e mão quando pegamos uma maçã que cai de uma árvore? Como lembramos onde ou com quem estávamos na última vez que comemos uma maçã? Como imaginamos uma maçã mesmo sem vê-la? Como contamos ou entendemos a história de uma maçã que caiu da árvore? Ou como concebemos uma teoria que explica porque uma maçã caindo da árvore vai em direção à terra e não ao céu? A ciência cognitiva surgiu recentemente, em meados deste século, e costuma ser descrita como a nova ciência da mente. Contudo, na verdade, ela aborda um lado do cérebro apenas, aquele que tem relação com o pensamento, o raciocínio e o intelecto. A emoção é excluída. E a mente não existe sem a emoção. As criaturas tornam-se almas de gelo, frias, sem vida, desprovidas de desejos, temores, tristezas, sofrimentos ou prazeres. Porque alguém conceberia a mente sem emoções? Como um ramo que estuda a mente desprovida das emoções poderia ser tão bem sucedido? De que maneira podemos reintegrar emoção e cognição? Para respondermos a essas perguntas, precisamos entender de onde surgiu e o que é a ciência cognitiva. Máquinas de pensar. Ao longo de grande parte da primeira metade deste século, a psicologia foi dominada pelos behavioristas, em cuja opinião estados mentais internos e subjetivos, como as percepções, lembranças e emoções, não constituem os temas mais adequados para a psicologia. Segundo essa visão, a psicologia não deveria dedicar-se ao estudo da consciência, como vinha ocorrendo desde que Descartes afirmara,
cogito ergo sum, mas sim aos fatos observáveis, os comportamentos objetivamente mensuráveis. A consciência subjetiva e não observável, exceto pela introspecção, não poderia ser analisada cientificamente do ponto de vista behaviorista. Os estados mentais passaram a ser conhecidos pejorativamente como fantasmas da máquina. Os behavioristas caracterizavam-se por ridicularizar aqueles que ousavam falar da mente e consciência. Entretanto, em meados do século, a supremacia behaviorista na psicologia começou a declinar, com o advento dos computadores eletrónicos. Engenheiros, matemáticos, filósofos e psicólogos perceberam prontamente semelhanças entre o processamento de informações pelos computadores e o funcionamento da mente. A ação dos computadores tornou-se uma metáfora para as funções mentais e a inteligência artificial, IA, surgiu como um novo ramo do conhecimento que procura retratar a mente humana com o uso de simulações no computador. Prontamente, aqueles que acolheram a ideia de que a mente constitui um mecanismo de processamento de informações passaram a ser conhecidos como cientistas cognitivos. A ciência cognitiva operou uma revolução na psicologia, destornando-os behavioristas e resgatando a mente. Contudo, o impacto da ciência cognitiva ultrapassou os limites da psicologia. Hoje, os cientistas cognitivos são encontrados na linguística, na filosofia, na computação, na física, na matemática, na antropologia, na sociologia e na ciência do cérebro, assim como na psicologia. Uma das aquisições conceituais mais significativas para o reconhecimento da ciência cognitiva foi a proposição filosófica conhecida como funcionalismo, a qual sustenta que as funções inteligentes realizadas por diferentes máquinas refletem o mesmo processo fundamental. Por exemplo, tanto um computador como uma pessoa podem somar 2 e 5 e chegar ao resultado 7. O fato de que ambos alcançam a mesma resposta não pode ser explicado pelo uso do mesmo hardware. O cérebro é biológico e os computadores são eletrónicos. O resultado similar deve originar-se de um processo também similar no nível funcional. Embora o hardware das máquinas seja completamente diferente, o software ou programa que cada qual executa pode ser o mesmo. Assim, do ponto de vista do funcionalismo, a mente tem para o cérebro a mesma função que o programa tem para o hardware do computador. Cientistas cognitivos que carregam a bandeira do funcionalismo pesquisam a organização funcional da mente a despeito do hardware que produz os estados funcionais. Segundo a doutrina funcionalista, a ciência cognitiva é uma disciplina independente. Não são necessários conhecimentos sobre o cérebro. Esta lógica constitui uma grande aquisição, proporcionando um forte sentido de independência a esse ramo do conhecimento. Não importa se fazem experiências com seres humanos ou com simulações computadorizadas da mente humana. Atualmente, muitos cientistas cognitivos são funcionalistas. Seria natural supor que a revolução cognitiva foi consequência do retorno da consciência ao primeiro plano como tema de estudo da psicologia. Mas não foi isso que aconteceu. O movimento cognitivo trouxe a mente de volta à psicologia, mas não exatamente a mente consciente, onisciente, popularizada por Descartes. Para este, o que não era consciente não era mental. Depois de Descartes, mente e consciência tornaram-se sinónimos. Por outro lado, como veremos mais adiante, os cientistas cognitivos inclinam-se a considerar a mente como processos inconscientes e não como conteúdos conscientes. Excluindo a consciência, a ciência cognitiva deixou de lado aqueles estados conscientes denominados emoções. Posteriormente veremos por que isso aconteceu. No momento, vamos explorar a natureza inconsciente dos processos cognitivos. O inconsciente cognitivo. Tomando como base a ideia de que a mente é um mecanismo de processamento de informações,
A ciência cognitiva promove o entendimento da organização e dos processos funcionais que fundamentam e originam os fatos mentais, em detrimento da compreensão da natureza da consciência e seus conteúdos subjetivos. Para que você perceba conscientemente uma maçã à sua frente, a maçã deve ter uma representação em seu cérebro, e essa representação deve estar ao alcance da região consciente da sua mente. Entretanto, a representação mental da maçã que você percebe conscientemente é produzida pela ação inconsciente das engrenagens mentais. Como Carl Lashley mostrou muito tempo atrás, o conteúdo consciente origina-se do processamento e nunca temos consciência do processo em si, mas tão somente do resultado. Tais processos mentais são o sustento da ciência cognitiva. Ocasionalmente, os cientistas cognitivos consideram a consciência o resultado final do processo, mas de modo geral estão muito mais interessados nos processos subjacentes do que no conteúdo da consciência durante e depois do processo. A importância atribuída aos processos inconscientes em detrimento do conteúdo consciente está presente em grande parte da ciência cognitiva. E para os adeptos das versões mais radicais do funcionalismo, esses processos podem ser estudados com a mesma eficácia em quaisquer mecanismos aptos a solucionar o problema funcional em questão, sejam eles compostos de neurónios, componentes elétricos, peças mecânicas ou paus e pedras. O psicólogo John Killstrom cunhou a expressão inconsciente cognitivo para descrever os processos subterrâneos que constituem o principal interesse da ciência cognitiva. Esses processos estão presentes em diferentes graus de complexidade mental, desde a análise contínua das características físicas dos estímulos realizada por nossos sistemas sensoriais até à recordação de fatos passados, a expressão gramaticalmente correta, a imaginação de objetos que não estão presentes, a tomada de decisões e muito mais. Assim como Freud anteriormente, os cientistas cognitivos rejeitam a visão de Descartes de que mente e consciência são a mesma coisa. Contudo, o inconsciente cognitivo não é igual ao inconsciente dinâmico ou freudiano. O termo inconsciente cognitivo sugere tão somente que grande parte da atividade mental acontece fora dos limites da consciência, enquanto o inconsciente dinâmico constitui um local mais malévolo e obscuro, onde memórias do cunho emocional são encarregadas das tarefas mentais mais torpes. Até certo ponto, o inconsciente dinâmico pode ser formulado em termos de processos cognitivos, mas a expressão inconsciente cognitivo não subentende tais operações dinâmicas. Discutiremos com mais detalhes o inconsciente dinâmico em capítulos subsequentes. No momento, interessa-nos o inconsciente cognitivo mais dócil, que se compõe de processos encarregados do trabalho mental rotineiro, sem a interferência da consciência. Vejamos alguns exemplos. O primeiro nível de análise de qualquer estímulo externo pelo sistema nervoso envolve as propriedades físicas do estímulo. Esses processos inferiores dispensam a consciência. Por exemplo, o cérebro possui mecanismos para calcular a forma, cor, localização e o movimento dos objetos que vemos, bem como a altura, entonação e origem dos sons que ouvimos. Se tivermos de definir entre dois objetos, qual está mais próximo, ou entre dois sons, qual é o mais alto, seremos capazes de fazê-lo, mas não poderemos explicar que ações realizadas pelo cérebro permitem-nos chegar a essas conclusões. Temos acesso consciente ao resultado da computação, mas não à ação em si. O processamento de estímulos físicos possibilita todos os demais aspectos da percepção, inclusive nossa percepção consciente de alguma coisa.
É bom não termos consciência desses processos, pois iríamos ficar tão ocupados que nunca conseguiríamos perceber o que quer que fosse se precisássemos fazer tudo com uma concentração intencional. Com base na análise das características físicas dos estímulos, o cérebro começa a dar significado. Para saber se o objeto que você está vendo é uma maçã, as características físicas do estímulo devem chegar até seus bancos de memórias antigas. Uma vez lá, a informação sobre o estímulo é comparada aos dados armazenados sobre objetos similares e é classificada como uma maçã, permitindo-lhe saber que você está olhando para uma maçã e talvez até mesmo levando a lembrar-se de experiências passadas envolvendo maçãs. O resultado final é a criação de memórias conscientes, conteúdos conscientes, mas graças a processos aos quais você tem um mínimo acesso consciente. Provavelmente você poderá lembrar o que jantou na noite passada, mas dificilmente será capaz de explicar as tramas realizadas pelo cérebro para produzir essa informação. Até mesmo a mais obscura das cognições, a imagem mental, é produto de processos inconscientes. Por exemplo, o psicólogo cognitivo Stephen Kosslyn pediu a alguns sujeitos para desenharem uma ilha imaginária que contivesse determinados objetos, árvore, cabana, pedra, etc. Depois convidou-os a pensar no desenho e escolher um dos objetos. Então foram submetidos a um teste de palavras, no qual tinham de apertar um botão para indicar se a palavra especificava um dos objetos do mapa. A quantidade de tempo necessária para apertar o botão estava diretamente relacionada com a distância entre o objeto designado pelo teste de palavras e o objeto imaginado. Isto sugeriu a Kosslyn que, na verdade, o cérebro traduz distâncias geométricas em imagens mentais. Mas os sujeitos não realizaram esses cálculos deliberadamente, apenas deram as respostas pressionando um botão. Todo o trabalho foi realizado pelo funcionamento inconsciente do cérebro. O simples fato de que seu cérebro pode fazer algo não significa que você saiba o que ele fez. Se parece estranho o cérebro ser capaz de solucionar inconscientemente problemas geométricos, imagine os tipos de cálculos automáticos que acontecem no cérebro quando giramos o volante para fazermos uma curva ou, melhor ainda, os tipos de processos que sucedem no sistema nervoso de pombos-correios ou abelhas enquanto voam pelo mundo em busca de alimento, encontrando facilmente o caminho de volta para casa apenas fazendo uso de uma bússola interna. A fala, ferramenta comportamental predileta da consciência, é igualmente o resultado de processos inconscientes. Não planejamos conscientemente a estrutura gramatical das sentenças que preferimos. Simplesmente não há tempo suficiente para isso. Nem todos somos grandes oradores, mas em geral dizemos coisas que fazem sentido linguisticamente. Expressar-se relativamente bem, do ponto de vista gramatical, constitui uma das muitas tarefas que o inconsciente cognitivo realiza para nós. O inconsciente cognitivo também é o responsável por complexas avaliações das origens mentais de crenças e atitudes. Em 1977, Richard Nisbett e Thomas T. Wilson publicaram um estudo interessantíssimo, revelando mais do que podemos saber. Relatórios verbais sobre processos mentais. Eles criaram uma série de situações experimentais cuidadosamente estruturadas, nas quais os indivíduos deveriam fazer certas coisas e depois dizer por que tinham agido daquela maneira. Num estudo, puseram vários pares de meias em fila numa mesa. Sujeitos do sexo feminino examinaram as meias e escolheram aquela de que mais haviam gostado. Quando foram interpeladas, elas apresentaram as respostas mais maravilhosas sobre a textura e delicadeza das meias como justificativa para as suas escolhas. Mas as meias eram idênticas, embora elas não tivessem se dado conta. Estavam certas de que haviam feito a escolha com base em avaliações intrínsecas sobre a qualidade das meias. Neste
e em diversos outros estudos, Nisbet e Wilson mostraram que as pessoas costumam enganar-se quando se trata das razões íntimas de suas atitudes e sentimentos. Embora os sujeitos sempre apresentassem seus motivos, estes não provinham do acesso privilegiado aos processos subjacentes às suas decisões, mas de convenções sociais ou de concepções sobre o modo como as coisas costumam ser em tais situações ou ainda de simples suposições. Relatos introspectivos corretos, afirmam Nibest e Wilson, são frequentes ao longo da vida porque os estímulos responsáveis por um comportamento ou convicção são as causas evidentes e plausíveis dos mesmos. Porém, quando não há estímulos evidentes e plausíveis, as pessoas criam razões e acreditam nelas. Em outras palavras, o funcionamento interno de importantes aspectos da mente, inclusive nosso próprio entendimento do porquê de nossos atos, não é necessariamente conhecido pela personalidade consciente. Precisamos ter muito cuidado ao fazer uso de relatos verbais fundados em análise introspectivas da mente do indivíduo como dados científicos. Mais ou menos na mesma época em que Nisbet e Wilson realizavam os seus estudos, Michael Gazzaniga e eu estávamos fazendo pesquisas com pacientes de cérebro seccionado que nos levaram à mesma conclusão. Desde estudos anteriores de Gazzaniga e outros, já se sabia que informações oferecidas exclusivamente a um hemisfério do paciente com cérebro seccionado não estavam à disposição do outro lado. Usamos esse fato como modelo para a maneira como a consciência lida com informações geradas por um sistema mental inconsciente. Em outras palavras, instruímos secretamente o hemisfério direito, de modo que este oferecesse alguma resposta. O hemisfério esquerdo observou a resposta, mas não sabia porque ele havia surgido. Então perguntámos ao paciente por que ele agira daquela maneira. Como apenas o hemisfério esquerdo podia falar, o resultado verbal refletiu o entendimento da situação por aquele hemisfério. Repetidamente, o hemisfério esquerdo produzia explicações como se soubesse porque a resposta fora oferecida. Por exemplo, se instruíssemos o hemisfério direito a acenar, o paciente acenava. Quando lhe perguntávamos por que estava acenando, ele explicava que pensara ter visto um conhecido seu. Quando pedimos ao hemisfério direito para rir, ele disse que éramos engraçados. As explicações verbais baseavam-se na reação produzida e não no conhecimento do porquê de tais reações. Assim como os sujeitos de Nisbet e Wilson, o paciente estava atribuindo explicações para a situação como se ele tivesse a percepção introspectiva da causa do comportamento, o que não era verdade. Concluímos que as pessoas costumam ter todos os tipos de atitude, mas sem terem consciência das razões, visto que o comportamento é produzido por sistemas cerebrais de atividade inconsciente e que uma das principais tarefas da consciência é fazer de nossa vida uma história coerente, um autoconceito. Isso é feito produzindo explicações para o comportamento com base em nossa autoimagem, em lembranças do passado, em expectativas futuras, na situação social presente e no meio ambiente físico em que se produz o comportamento. Embora muita coisa ainda seja desconhecida no que diz respeito ao inconsciente cognitivo, parece claro que grande parte da vida mental acontece fora dos limites da percepção consciente. Podemos ter acesso introspectivo ao resultado do processamento na forma do conteúdo consciente, mas nem todo o processamento dá origem a um conteúdo consciente. Não obstante, o processamento de estímulos
que não ganha a percepção na forma de conteúdo consciente pode ser armazenado irrestrita ou inconscientemente. E mais tarde passa a exercer influência significativa sobre o pensamento e o comportamento. Além disso, é bom ressaltar que as informações podem ser simultaneamente processadas em separado por sistemas que produzam ou não conteúdos conscientes, produzindo a representação consciente em alguns sistemas e inconsciente em outros. Às vezes conseguimos fazer a introspecção e descrever verbalmente as ações dos sistemas que produzem e utilizam as representações conscientes, mas a introspecção não é muito proveitosa como acesso às inúmeras facetas inconscientes da mente. Esse ponto será abordado em profundidade quando analisarmos o inconsciente emocional no próximo capítulo. O ramo da ciência cognitiva vem alcançando resultados extraordinários na sua meta definida, qual seja, compreender o processamento das informações, que vem a ser o processamento inconsciente de informações. Hoje dispomos de modelos excelentes de como percebemos sistematicamente o mundo, recordamos fatos do passado, imaginamos estímulos que não estão presentes, concentramos nossa atenção em determinado estímulo e ignoramos muitos outros. Solucionamos problemas lógicos, tomamos decisões com base em informações incompletas, avaliamos nossas crenças, atitudes e conduta, além de inúmeros outros aspectos do funcionamento mental. O conhecimento do caráter inconsciente de grande parte do processamento dessas funções proporcionou à ciência cognitiva uma vantagem que estudos anteriores sobre a mente não tiveram. Ela pode dedicar-se à pesquisa da mente sem ter de primeiro solucionar o problema da consciência. Isto não significa que a consciência seja irrelevante ou secundária. Ela é tão importante que, ao tornar-se conhecida no passado, passou a dominar por completo a pesquisa científica da mente. Entretanto, hoje os cientistas estão percebendo que os aspectos inconscientes da mente são igualmente relevantes. Na verdade, podemos dizer, sem exagero, que a consciência só será entendida se estudarmos os processos inconscientes que a viabilizam. Neste sentido, a ciência cognitiva parece estar no caminho certo. Voltaremos ao tema da consciência, em especial a consciência emocional do capítulo 9. A saúde mental das máquinas. A mente cognitiva, a mente que é objeto de estudos cientistas cognitivos, é capaz de realizar tarefas bastante interessantes e complexas. Por exemplo, consegue jogar xadrez tão bem que os verdadeiros mestres podem ver-se em dificuldades. Mas a mente cognitiva, jogando xadrez, não se sente compelida a vencer. Ela não sente prazer em colocar o parceiro em xeque-mate, nem tampouco se entristece ou se aborrece quando perde uma partida. Não se deixa perturbar pela plateia de um jogo importante, pela repentina ansiedade que toma conta de nós quando lembramos que o pagamento da hipoteca está atrasado ou quando sentimos vontade de ir ao banheiro. A mente cognitiva pode até mesmo ser programada para roubar no xadrez, mas não se sente culpada ao fazê-lo. Quem der uma olhada em algumas tentativas de definir a ciência cognitiva irá surpreender-se ao perceber com que frequência ela é caracterizada em oposição à emoção. Por exemplo, em The Mind's New Science, a History of the Cognitive Revolution, a nova ciência da mente, História da Revolução Cognitiva, Howard Gardner, classifica a irrelevância de fatores emocionais ou afetivos como uma das 5 características que definem a ciência cognitiva. Em seu importante manual de 1968, Cognitive Psychology, Psicologia Cognitiva, Ulrich Neisser afirma que esse campo de estudo não se interessa pelos fatores dinâmicos, como as emoções, que motivam o comportamento. Jerry Fodor, em The Language of Thought,
A Linguagem do Pensamento, obra filosófica pioneira na ciência cognitiva, descreve as emoções como estados mentais externos à esfera de explicação cognitiva. E Barbara Van Eckwart, em livro intitulado What is Cognitive Science? O que é a ciência cognitiva? Sustenta que a maior parte dos cientistas cognitivos não considera o estudo das emoções relevante para esse ramo. E esses cientistas mostraram que os fatores emocionais constituem aspectos importantes da mente, mas ressaltaram também que as emoções simplesmente não fazem parte da abordagem cognitiva da mente. Que características da emoção levaram os cientistas cognitivos a distingui-la da atenção, da percepção, da memória e de outros processos cognitivos autênticos? Porque a emoção foi excluída da reabilitação da mente realizada pela revolução cognitiva dentro da psicologia. Em primeiro lugar, já vimos que há milénios filósofos e psicólogos consideram proveitoso diferenciar pensamento e sentimento, cognição e emoção, enquanto facetas distintas da mente. E, refletindo a obra de filósofos como Bertrand Russell, no começo do século XX, o pensamento passou a ser encarado como uma espécie de lógica, hoje conhecida como a linguagem do pensamento, graças a Fodor. Com o advento da metáfora do computador, ela foi considerada mais apropriada ao raciocínio lógico do que às chamadas emoções ilógicas. Contudo, como veremos mais adiante, a cognição não é tão lógica como se pensava outrora e nem sempre as emoções são tão irracionais. Logo, os pesquisadores de IA, inteligência artificial, aperceberam-se da necessidade do conhecimento para as máquinas de solução de problemas. Solucionadoras de problemas dotadas de lógica impecável, mas que, sem os fatos, não podiam fazer muita coisa. Entretanto, o conhecimento representava uma muleta para a lógica nesses modelos. Hoje, acredita-se que, normalmente, o pensamento não envolve as leis da lógica puramente racionais. É o que demonstra Philip Johnson Laird, em cuja pesquisa analisou-se a capacidade dos indivíduos inferirem conclusões lógicas a partir de afirmações do tipo: todos os artistas são apicultores, todos os apicultores são químicos. Johnson Laird verificou que, via de regra, as pessoas chegam a conclusões equivocadas do ponto de vista da lógica, sugerindo que se a mente humana é uma máquina de lógica formal, ela é consideravelmente deficiente. Segundo ele, as pessoas racionais, mas não alcançam a racionalidade obedecendo às leis da lógica formais. Utilizamos aquilo que Johnson Laird chama de modelos mentais, exemplos hipotéticos retirados de nossas experiências passadas reais ou de situações imaginárias. Outras pesquisas de Amos Tversky e Daniel Kahneman produziram pontos de vista similares, embora de um ângulo diferente. Eles mostraram que os indivíduos recorrem ao entendimento potencial de como é o mundo, baseando-se frequentemente em conjunturas intelectuais e não nos princípios formais da lógica, de modo a solucionarem seus problemas cotidianos. O economista Robert Frank vai mais longe ao demonstrar que a tomada de decisão muitas vezes não é realmente racional. Muitas atitudes são tomadas deliberadamente e com pleno conhecimento de suas consequências e, no entanto, são irracionais. Se fossem evitadas, as pessoas estariam em melhor situação e elas sabem disso. Frank cita exemplos de como confrontos intermináveis com a burocracia para receber um pequeno reembolso por um produto que estava com defeito ou enfrentar uma nevasca para ir fazer sua aposta numa corrida de pequena expressividade. A descrição feita por Jorge Luís Borges e citada por Frank da batalha travada entre ingleses e argentinos por causa das ilhas Falklands diz tudo. Dois carecas brigando por um pente. Se a cognição não chega a ser propriamente lógica e às vezes
e às vezes é até mesmo irracional, então as emoções não devem estar longe da cognição como se pensava inicialmente. Muitas emoções são fruto da sabedoria evolutiva, provavelmente mais inteligente do que todas as mentes humanas reunidas. Os psicólogos evolucionistas John Towlby e Leda Cosmi afirmam que o passado da espécie é muito importante quando se trata de explicar a condição emocional do homem atual. O que há de irracional em reagir ao perigo com atitudes evolutivamente aperfeiçoadas. Daniel Goleman apresenta uma série de exemplos de inteligência emocional em seu livro recente. Segundo Goleman, o sucesso na vida depende de um QE, quociente emocional elevado, tanto quanto ou mais do que um QI elevado. De fato, emoções desordenadas podem trazer consequências irracionais e até mesmo patológicas, mas as emoções em si não são necessariamente irracionais. Aristóteles, por exemplo, considerava a raiva uma reação razoável a um insulto, e um grande número de filósofos adotou o seu ponto de vista. O neurologista António Damasio ressalta, da mesma maneira, o aspecto racional da emoção em seu livro Descartes' Error, o erro de Descartes. O autor acentua a importância dos sentimentos mais intensos quando se trata de tomar uma decisão. E, embora os primeiros programas de IA tenham sido muito bem sucedidos na estruturação dos processos lógicos, modelos mais recentes foram muito mais longe do que essa abordagem basicamente artificial. Alguns tentaram inclusive configurar aspectos das emoções. Há programas que fazem uso de scripts ou esquemas emocionais e informações incorporadas que sugerem o que deverá ocorrer em determinadas situações. Por exemplo, em jogos de beisebol, salas de aula, reuniões de negócios, como um auxílio ao se tomar uma decisão e uma atitude, enquanto outros procuram simular processos por meio dos quais as pessoas possam avaliar o significado emocional dos estímulos, outros ainda tentam recorrer ao nosso entendimento do cérebro emocional com o objetivo de estruturar o modo como se processam as emoções. A distinção lógico-ilógico ou racional-irracional não é muito oportuna quando se trata de distinguir emoção e cognição e, sem dúvida, constitui uma forma pouco clara de definir como deveria ser a ciência da mente. A segunda razão pela qual a emoção não foi reabilitada pela revolução cognitiva pode residir no fato de que as emoções são tradicionalmente consideradas estados de consciência subjetivos. Sentir medo, irritação ou felicidade é ter a percepção de que se está usufruindo uma forma específica de experiência, é ter consciência dessa experiência. Os computadores processam informação, não têm experiências, pelo menos assim pensa a maioria das pessoas. Se a ciência cognitiva era a ciência do processamento de informações e não a ciência do conteúdo consciente, então as emoções, constituindo um aspecto da consciência, não se encaixaram facilmente no esquema. Contudo, nos últimos tempos, como veremos no capítulo 9, a consciência vem se tornando cada vez mais parte da ciência cognitiva. Em consequência, a justificativa que afirma serem as emoções estados subjetivos perde grande parte do seu encanto. Porém, o argumento subjetivo nunca deve ter sido muito importante. Na verdade, a vivência de uma emoção não é mais nem menos subjetiva do que a experiência da cor vermelha de uma maçã ou do que a lembrança de haver saboreado uma maçã. A análise da percepção visual ou da memória não foi deixada de lado simplesmente porque tais funções cerebrais possuem correlatos subjetivos, e o mesmo deve acontecer com o estudo da emoção. No próximo capítulo, veremos como estados emocionais subjetivos,
à semelhança de todos os demais estados de consciência, são melhor avaliados como o resultado final do processamento de informações que se dá de maneira inconsciente. Se pudermos estudar de que modo o cérebro processa informações inconscientemente durante a percepção de estímulos visuais e faz uso de informações visuais com a finalidade de orientar o comportamento, podemos igualmente verificar como o cérebro processa inconscientemente o significado emocional dos estímulos e faz uso dessa informação para controlar atitudes adequadas ao significado emocional dos estímulos. Se esperamos que a análise da forma como o cérebro processa estímulos visuais nos ajude a entender como ele produz as experiências perceptuais subjetivas resultantes, esperamos também que, verificando como o cérebro processa informações emocionais, poderemos compreender de que maneira ele cria experiências emocionais. Isto não significa que iremos programar computadores para que tenham essas experiências, mas sim que poderemos lançar mão da ideia de processamento de informações como um mecanismo conceptual para a compreensão de experiências conscientes, inclusive de emoções subjetivas, ainda que essas experiências não sejam em si mesmas estados computacionais dos computadores. Aprofundaremos esse tópico quando chegarmos à consciência no capítulo 9. Assim, a emoção pode ajustar-se à estrutura cognitiva. A questão é se ela deveria ter sido incluída na ciência cognitiva, ou melhor, se os limites da ciência cognitiva devem ser expandidos para abranger a emoção, abarcando a mente como um todo debaixo de uma grande tenda conceptual. Desde o princípio, um certo número de cientistas cognitivos reconheceu a importância das emoções. O pioneiro da IA, Herbert Simon, por exemplo, demonstrou nos primórdios da década de 60 que os modelos cognitivos deveriam ser vistos como os causadores da emoção se quisessem aproximar-se do que era realmente a mente e, mais ou menos na mesma época, o psicólogo social Robert Abelson sugeriu que a psicologia cognitiva deveria voltar-se para as cognições quentes em oposição aos processos lógicos frios, em que aquele campo de estudo vinha se concentrando. Philip Johnson Laird e George Miller, dois grandes psicólogos cognitivos, defenderam o mesmo ponto de vista na década de 70 e recentemente Alan Newell, outro pioneiro da IA, discorrendo sobre as emoções, observou que ainda não há uma integração satisfatória entre esses fenómenos e a ciência cognitiva. No entanto, o sistema mamífero é visivelmente constituído como um sistema emocional. Tais sugestões, oferecidas por cientistas cognitivos proeminentes, finalmente começaram a exercer alguma influência. Cada vez mais os cientistas cognitivos estão mostrando interesse pelas emoções. O problema é que, em lugar de tornar as emoções mais quentes, tais esforços fizeram-nas frias. Nos modelos cognitivos, as emoções sobrecarregadas e justificadas pelos pensamentos foram despojadas da paixão. Iremos abordar com maiores detalhes a teoria cognitiva das emoções e suas consequências desventuradas no próximo capítulo. Portanto, em última análise, os processos subjacentes à emoção e à cognição podem ser estudados fazendo-se uso dos mesmos conceitos e ferramentas experimentais. Ambos envolvem o processamento de informações inconscientes e a produção de conteúdo consciente ocasionalmente na origem desse processamento. Entretanto, ao mesmo tempo, não parece correto subordinar as emoções à ciência cognitiva. O estudo experimental da mente deve ser realizado dentro de uma estrutura que conceba a mente em toda a sua plenitude. Separar artificialmente a cognição do restante da mente foi muito proveitoso nos primórdios da ciência cognitiva, favorecendo o estabelecimento de uma nova maneira de ver a mente. Mas agora é chegado o momento de ressituar a cognição em seu contexto mental, reunindo cognição e emoção no seio da mente. A mente possui pensamentos e emoções, e o estudo de qualquer um deles sem o outro jamais será plenamente satisfatório. Ernest Wilgard, notável psicólogo, pontua bem essa questão quando afirma que a rivalidade entre irmãos constitui um conceito tão fundamental para o desenvolvimento infantil
quanto à maturação dos processos de reflexão. A ciência da mente é a herdeira natural do Reino Unido da cognição e da emoção. Chamar o estudo da cognição e da emoção de ciência cognitiva é fazer-lhe um desserviço. Corpos, mentes e emoções. A definição da mente sofreu inúmeras mudanças desde os antigos gregos, muitos dos quais ocupavam-se da racionalidade, mas inclinavam-se a considerar a mente dotada de aspectos conhecidos e desconhecidos. Descartes redefiniu-a, incluindo apenas aquilo de que temos consciência, igualando mente e consciência. Como esta passou a ser considerada atributo exclusivamente humano, os outros animais passaram a ser tratados como criaturas desprovidas da mente. Freud, ao formalizar o inconsciente como uma sede dos instintos e emoções primitivas, ajudou a restabelecer o elo mental entre animais e seres humanos, começando a destituir a consciência de seu papel de único ocupante da mente. Os behavioristas rejeitaram por completo o conceito de mente e adotaram uma postura que realmente colocou animais e pessoas no mesmo contínuo, conquanto para eles as funções sejam comportamentais e não mentais. A ciência cognitiva ressuscitou o conceito grego de mente, qual seja a mente como razão e lógica. E como os estados mentais propostos em épocas passadas baseavam-se nas leis da lógica, que guardam uma relação íntima com a aptidão humana para a linguagem, durante um certo tempo a ciência cognitiva não aceitou muito bem a ideia de mentes animais. A visão da mente humana como uma máquina cuidadosamente estruturada afigurava-se mais atraente do que o conceito de mente enquanto órgão biológico dotado de uma história evolutiva. O surgimento de ideias sobre o processamento inconsciente junto à compreensão renovada de que a mente é mais do que a cognição, mais uma vez situou os setores principais da vida mental de seres humanos e outros animais num contínuo, o que estimulou os cientistas cognitivos a estudarem as funções mentais no contexto da máquina que as abriga e não como completas abstrações, representando uma reação ao credo funcionalista de que a mente pode ser estruturada independentemente do conhecimento de como funciona o cérebro. A filósofa Patricia Churchland e o neurocientista Terence Janowski sustentaram que a natureza é mais engenhosa do que nós e vamos perder todo esse poder e ingenuidade se não dermos ouvidos à plausibilidade neurobiológica. A verdade é que a evolução já fez isso, então por que não aprender como funciona realmente essa máquina assombrosa que é o nosso cérebro? Tem sido relativamente fácil aceitar, ou pelo menos tolerar, a concepção funcionalista de que a mente é um programa que pode ser rodado em qualquer máquina, mecânica, eletrónica, biológica, do ponto de vista da cognição. Naturalmente, a máquina biológica relevante para a cognição é o cérebro, e a ideia de que o cérebro é um computador cognitivo já se tornou corriqueira nos dias de hoje. Contudo, nas emoções, ao contrário da cognição, o cérebro nem sempre funciona independentemente do corpo. Muitas, se não a maioria, das emoções envolvem reações físicas, porém não existe esse tipo de relação entre cognições e ações. No caso de reações cognitivamente estimuladas, a resposta tem uma relação arbitrária com a cognição, eis porque, até certo ponto, a cognição exerce tamanha influência. As cognições permitem-nos ser flexíveis e decidir como reagiremos em determinada situação. Tais reações são utilizadas pela cognição, mas não são essenciais. A capacidade de entender a linguagem, uma das formas mais elevadas de cognição no homem e a mais próxima de um conjunto específico de reações expressivas, mostra-se bastante atuante em pessoas que levam a vida sem serem capazes de expressar essa aptidão no discurso. No caso das emoções, entretanto, a resposta corporal constitui parte integrante do processo global da emoção. Como certa vez observou William James, pai da psicologia americana, é difícil imaginar as emoções sem a presença de suas expressões corporais. Conhecemos nossas emoções por suas intromissões, bem-vindas ou não, em nossa mente consciente.
Mas as emoções não surgiram como sentimentos conscientes. Elas se desenvolveram como especializações fisiológicas e comportamentais, reações físicas controladas pelo cérebro que possibilitaram aos organismos ancestrais a sobrevivência em ambientes hostis e a procriação. Se a máquina biológica da emoção e não da cognição envolve fundamentalmente o corpo, então são necessários diferentes tipos de máquina para processar as emoções e a cognição. Mesmo se a argumentação funcionalista de que o hardware é irrelevante pudesse ser aceita para os aspectos cognitivos da mente, o que não está claro, ao que parece, ela não iria funcionar nos aspectos emocionais da mente, pois o hardware parece fazer uma grande diferença quando se trata das emoções. O primeiro passo fundamental para a obtenção de uma experiência emocional plena é programar o computador para que ele esteja consciente porquanto os sentimentos, por meio dos quais conhecemos nossas emoções, afloram quando tomamos consciência da atuação inconsciente dos sistemas emocionais no cérebro. Contudo, ainda que fosse possível programar um computador para que ele se tornasse consciente, ele não poderia ser programado para ter uma emoção, pois o computador não tem a composição apropriada, a qual provém não de um conjunto engenhoso de artefatos humanos, mas sim de muitas eras de evolução biológica.